Carpintaria é um universo que está abandonado, esquecido? Uma das profissões mais antigas. É sobre ela que a gente vai falar hoje aqui no Espaço Aberto, seu podcast. Já curta, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se interessar por esse assunto. E hoje eu estou aqui com o Thiago Ventura, que é carpinteiro e um dos melhores. Fica conosco. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto, lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto. Na construção, a gente escuta falar tanto de tecnologia, inovação, novos materiais, mas a carpintaria, que é uma das profissões mais antigas, às vezes acaba não sendo tão falada. Eu hoje estou aqui com o Thiago Ventura, que é carpinteiro. Bem-vindo, Thiago, muito Obrigado. bom ter tu aqui. Fala pra gente. Qual que é o desafio dessa profissão? Uma coisa que tu deve ter escutado bastante também é tu tem a profissão de Jesus. Também. Tu escuta isso toda hora? Isso é até gratificante, né? Por a gente ser cristão e a gente ter a fé, isso é muito bom a gente ouvir, né? Então, realmente, é a profissão de Jesus, né? E isso é muito gratificante, né? E quando as pessoas falam... É até um preconceito nosso, né? Mas a gente vê um cara tão novo, como carpinteiro. Quando a gente fala de carpintaria, já é uma profissão antiga. Isso. Né? Então, a gente sempre acha que é uma profissão que tá se perdendo. E muitas vezes eu já cheguei em casa de cliente por ter falado comigo pelo WhatsApp, ter ali a foto da empresa, né? Da logo. Eu chegar na obra e o cliente falar, eu tava esperando alguém mais velho. Né? Então, isso acontece. Não é difícil acontecer, mas... A carpintaria, ela é sim uma profissão muito antiga, mas a tecnologia ajuda muito. Então, hoje a gente vem evoluindo conforme os tempos também. Claro que tem gente que ainda trabalha nos métodos antigos, mas a gente procura trazer sempre a tecnologia para a carpintaria de hoje, né? Até para agilizar na demanda. Exato. Porque é um trabalho bem manual, né? Isso. Antigamente o pessoal trabalhava muito com serrote, martelo... Aquelas furadeiras à mão. Hoje, o martelo é quase que para enfeitar o cinto, né? Hoje em dia é muito difícil a gente usar um martelo. Hoje existem os pregadores pneumáticos, pinadores, que agilizam, né, o formato de trabalho. O acabamento fica melhor, as peças ficam mais alinhadas. Ou seja, aquela carpintaria antiga ficou lá atrás, sabe? Ficou. E hoje, quando a gente pensa em carpintaria... A gente tem que pensar em mobiliário ou em arquitetura? Isso é uma coisa que confundem bastante também, né? Do carpinteiro e do marceneiro, né? Hoje o carpinteiro ele é voltado para a madeira nativa, né? Ou a madeira engenheirada, ou algo que trabalhe com estruturas. Hoje o marceneiro ele trabalha mais com parte de decoração, de móveis, alguns painéis, algumas coisas do tipo. Mas a carpintaria em si é algo mais estrutural, né? Existem os carpinteiros antigos que fazem móveis de madeira de demolição e tal. Mas eles se enquadram mais já pro marceneiro mesmo, né? E eu acho... Voltando para Jesus, e eu acho que essa ideia de que carpinteiro faz interiores é porque nos desenhos, nos filmes, Jesus está lá fazendo a mesa. Né? Isso. Então, eu acredito que as pessoas têm essa ideia dentro da mente, assim, de que é interiores. Até quando a gente, como arquiteta, vai sugerir para o cliente um deck, né, um pergolado ou até uma estrutura de madeira... As pessoas ficam assim, não, mas carpinteiro, não tem outra pessoa móveis, que faz os móveis, né? É diferente, né? Hoje, a gente costuma falar que para dentro de casa, a madeira traz um conforto termoacústico diferente de qualquer outro material, né? Então, a gente não só trabalha com a parte estrutural de pergolados, decks, mas como painéis internos mesmo, né? Painel para TV, muxarabes, ripados, brises. Isso hoje está sendo bem utilizado nos interiores para divisão de ambiente, para até ter um ambiente mais confortável mesmo, né? Nada substitui a madeira. Nada. Tem o piso que imita madeira, tem o PVC que imita madeira, tudo imita madeira. Por quê? Porque todo mundo quer a madeira, né?
Hoje, às vezes, a madeira é deixada um pouquinho de lado justamente por conta da falta da mão de obra qualificada, né? Que é coisa que a gente escuta bastante, são pessoas que chamam a gente para consertar serviços de outras pessoas que foram executar e acaba danificando um pouco a profissão, assim, né? Sim. Poxa, eu chamei o carpinteiro, não deu certo, mas não é todos, né? Então, a gente costuma até pegar muito serviço, assim, de retrabalhos, né? Até porque eu acho que a maioria não é carpinteiro. Né? A maioria, muitos profissionais que... Principalmente pergolado ali. As pessoas não têm como profissão a carpintaria. Eu já vi muito pedreiro falando. Eu entrando em obra, o pedreiro falando, não, isso aí eu faço. Isso, exatamente. Isso aí não sei quem faz, mas daí a gente vai olhar em termos de acabamento, né? A madeira, para ela ter o maior travamento, a maior durabilidade, ela precisa de encaixes. E normalmente as pessoas que falam, eu faço, é aquele cara que é o carpinteiro de obra, que é acostumado a fazer caixarias, tudo, e acha que é a mesma coisa. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É aí que a gente encontra pergolados não estruturados, sem a queda exata, com encaixe mal feito. E explica aqui pra mim, tu faz um projeto, o cliente te procura. Tu faz um projeto para ele, mostra como vai ficar, conta um pouquinho desse processo. São 2 formatos que a gente trabalha, né? A gente trabalha para cliente final, que é o cliente que procura a gente vai lá, tira a medida do projeto, a gente projeta e entrega, ou com os próprios parceiros arquitetos, engenheiros que já trazem o projeto pra gente, a gente só discrimina a parte de madeira e tudo, passa o quantitativo, a proposta, e dali a gente inicia com o projeto de arquiteto ou a gente fazendo o nosso e entregando para o cliente, né? Porque a gente precisa do projeto, isso é indispensável. Porque a gente entrar numa obra falando o que vai fazer e mostrando o que vai fazer é muito diferente. É diferente. Então, o projeto hoje ele é indispensável, a gente não consegue trabalhar sem, né? E até quando tu mostra o que tu vai fazer, tu consegue agregar o teu valor da carpintaria e não do pedreiro que faz a... É muito fácil pra gente chegar no cliente hoje e falar que ele vai gastar 30 mil no deck dele, sem ele enxergar. Mas é muito mais fácil a gente trazer essa mesma informação com um projeto para vender. Então, facilita a venda, né? A gente mostrar o que ele vai ter, ele enxergar, nossa, é isso que eu vou ter na minha casa, é isso que eu vou ter na minha área de lazer. Então, é indispensável. E isso também demonstra o teu preparo. Exatamente. Até, de novo, batendo na tecla, mas quando a gente fala carpinteiro, né? Já pensa o cara com... o lápis aqui. Não, né? O serrote. Com o boné de posto, né? Assim, de propaganda. O boné de posto. Então, exato. Esses são os mais antigos, né? Isso. A gente acaba encontrando isso no meio do percurso, assim, a gente acaba encontrando. Não, e são ótimos profissionais, sim. Né? Eu até tenho um cara que hoje trabalha com a gente, tá no time lá, que ele era carpinteiro de obra. Ele era aquele cara que trabalhava também só... mais robusto possível, assim, um cara bem bruto. Hoje ele é um dos melhores, assim, da parte de acabamento. Ele é um cara que ficou detalhista, ele pegou o macete de como a gente trabalhava, trouxe a experiência dele para dentro disso, se adaptou, né, ao formato que a gente trabalha, e hoje ele é muito bom. Então, tu tens uma equipe de quantas pessoas hoje? Hoje a gente está em 4 pessoas, né? Tem 2 pessoas de Florianópolis que estão na obra do Campeche e tem 2 pessoas aqui na obra da Praia Brava. Quando a gente tem obras maiores, que a gente precisa de mais gente, a gente tem os freelancers, né? Que a gente pega, precisamos de 3 hoje nessa obra. Com a demanda, de acordo com a demanda. De acordo com a demanda. Claro que se a gente tivesse pessoas interessadas para a gente poder fichar junto com a gente e ficar em tempo integral, seria muito melhor, né? A gente poderia atender a demanda, né? O que tu acha que falta? Pessoas comprometidas e que tenham amor por aquilo também, né? Isso. Porque não adianta só querer ganhar dinheiro, porque é uma profissão que sim dá dinheiro, mas é amar aquilo, sabe? Porque tu enxergar, saber que aquilo vem de uma floresta, que o teu cliente vai comprar uma madeira lisa e tu vai entregar um projeto lindo, que ele vai ficar satisfeito com aquilo, não tem preço, né? Então, a pessoa tem que gostar do que tá fazendo também. E também tem toda essa questão tu falou da madeira, tem toda essa questão de conhecimento do tipo de madeira adequada, para o ambiente adequado, para o acabamento. Exatamente. Hoje, quando a gente vai atender um cliente, a gente mostra as madeiras que a gente trabalha. Madeira para área externa, que são as madeiras de densidade mais alta, né? Que pode pegar as intempéries, chuva, sol, não é uma madeira que vai absorver água pela densidade dela ser mais alta. Dentro dessas madeiras para área externa, temos as colorações também. Eu quero uma madeira mais clara, então vamos colocar garapeira.
Ah, eu quero uma madeira mais avermelhada, vamos colocar Itaúba. Ah, uma madeira mais marrom, vamos colocar um Cumaru. Então, isso para a área externa a gente já consegue distribuir. Nas áreas internas, a gente pode usar madeiras de densidade menor, que são madeiras que não tem problema, fica ali, vai pegar no máximo um paninho molhado para tirar, para limpar, né? Então, não vai pegar aquela chuva o tempo todo, aquele sol. Então, tem outras madeiras também, a Tauari, que é uma madeira que está sendo bem usada hoje, né? Os ripados de Tauari para a área interna. A própria garapeira, o pinus também é bem usado. Então... Tu faz bastante coisa do litoral aqui, que pega a maresia? A maioria dos meus clientes são frente praia, né? Frente praia. Então, a gente tem que se precaver com os materiais, né? A gente usa parafuso inox quando é parafusado e rolhado, porque assim, a gente tem que estar ciente que aquilo vai estar exposto à maresia o tempo todo e que se a gente não usar o material correto, aquilo vai dar problema. Então, a gente vai ter retorno ao cliente, o cliente não vai ficar satisfeito com o nosso trabalho, não vai indicar o nosso trabalho. Então, a gente usa materiais que vão durar muito mais, né? Pegando essa maresia, as intempéries, né? Então, a gente já é calejado com isso assim, né? De colocar um material bom, gastar mais, investir mais na mão de obra, para não ter um retrabalho, para não ter um retorno, para ser indicado, que hoje... A gente não trabalha com marketing, a gente não trabalha com nada. Todos os nossos trabalhos são de indicação. Então, são escritórios parceiros de arquitetura, são engenheiros parceiros, que é o famoso boca a boca, né? E tu tá há quanto tempo na profissão? Vamos lá, vou trazer um pouquinho da minha trajetória, né? Dentro da obra. O meu pai, ele é construtor. Então, desde pequeno, eu sempre estive dentro da obra com meu pai. Ele ficava mais na parte de elétrica, ele era o empreiteiro, né? Mas ele ficava mais na parte de elétrica... Enfim, ele cuidava de toda a equipe trabalhando dentro da obra, que ele pegava uma casa para fazer do zero, assim. Então, eu sempre tive o contato com todas as partes da construção civil, né? Mas eu nunca fui muito apegado a nada, assim. Eu era o filho do meu pai que ia só pra dizer que eu tô indo pra obra, sabe? Sendo bem sincero. Mas chegou um período, assim, que eu fui crescendo, fui amadurecendo, fui enxergando aquilo como profissão. E tinha um cara que de vez em quando ia fazer uns trabalhos com meu pai, de madeira, de deck, assim, e eu comecei a observar ele. Eu comecei a achar diferente, porque eu via a madeira chegar na obra, que fazia uma pilha de madeira, daí o cara do nada ele fazia um deck, fazia um pergolado, eu falava, caramba, como que ele conseguiu isso, sabe? Com as ferramentas, era um trabalho limpo também, que a carpintaria é um trabalho limpo, não é igual um pedreiro que fica sujo de massa e tal. Fez assim, tá limpo, né? Então, eu comecei a gostar daquilo. E, enfim, tive um match ali com a carpintaria lá atrás. E o tempo passou, fui fazer outras coisas. Trabalhei no escritório de arquitetura como orçamentista. Eu tenho um curso de desenho arquitetônico, então... Sempre fiquei envolvido, meu pai tinha muitos contatos, isso é bom, né? Agregou, né? Para o teu negócio. Como meu pai sempre teve esses contatos, assim, eu sempre tava por dentro, sabe? O engenheiro Debona, que foi o piazinho dele, assim, né? Que ele sempre fala. Então, eu sempre tive por dentro da obra. 5 anos atrás, eu fui trabalhar com um amigo meu, que a família dele é toda de carpinteiros. E o pai dele me contratou e falou, não, acho que vai dar legal, né? E eu falei, como eu gosto, e eles estão me oferecendo uma proposta legal, eu vou trabalhar com eles. Trabalhei com eles cerca de uns 8 meses. Como eu já tinha experiência de obra, já sabia o que era um esquadro, o que era um nível, o que era um plumo... eu fui pegando mais aquela parte detalhista da carpintaria mesmo, que é a parte de encaixes, saber como tratar uma madeira para chegar e ela ter uma durabilidade alta, como fazer um deck sem dar um retrabalho, intercalar peças para não deixar emenda juntos. Eu fui pegando os macetes da carpintaria. E eu cheguei num ponto da empresa que eu sabia que eu ficaria só ali, sabe? Seria sempre um funcionário. E o que aconteceu? Deu um start na minha vida, que eu falei, não, eu vou... trabalhar para mim. Isso lá 5 anos atrás, né? Daí, comprei minhas ferramentas, juntei um dinheirinho, né? Comecei a comprar as ferramentas e tal, peguei meu primeiro trabalho. Vi que eu ganhei muito mais num trabalho que eu ganharia, né? Em 2 meses ali. E investi nisso. Todo o dinheiro que eu pegava de trabalhos, eu não gastava, não fazia nada, investia em ferramentas. Eu sempre fui aquele cara que todo mundo chegava assim, poxa, um nível a laser. Então, eu sempre gostei muito disso, de investir na tecnologia para construção, né? E assim foi uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, eu recebi uma proposta para trabalhar no escritório de arquitetura de novo. Daí fui trabalhar, fiquei gerenciando a obra para eles, fiquei em cima da obra em si, né? Vendo o andamento e tal.
Fiquei 1 mês e pouquinho ali, vi que não era o que eu queria, que eu precisava voltar pra carpintaria. E nesse meio tempo eu vendi todas as minhas ferramentas quando eu entrei pro escritório. Então, tive que comprar as ferramentas todas de novo e tal, e comecei do zero. Foi um momento bem especial, que foi onde eu conheci a Érica, né? Onde a gente decidiu casar e tal. E a gente estava também naquela correria da clínica, deixar tudo pronto e com a empresa começando a andar de novo, né? Pegar grandes projetos, grandes contratos. E ela me apoiou muito, ela... Amor, tu tem que mostrar o teu... Porque assim, eu sempre trabalhei, mas meus trabalhos antigos eu não tenho registro, não tenho foto, sabe? Porque eu não ligava pra isso, né? Não se preocupava com a divulgação, né? Não, com o posicionamento mesmo, né? Não sabia que um carpinteiro teria que se posicionar nas redes sociais pra gente poder vender mais o nosso trabalho, poder mostrar o valor do nosso trabalho, né? E ela pegou muito sério nisso comigo, né? Comprando celular mais novo pra gente fazer imagens melhor, fazendo botar a cara na rede, filmar. E a partir desse momento as coisas começaram a mudar dentro da Newform, né? Então comecei a pegar contratos maiores, comecei a ser reconhecido, participei de uma feira de carpintaria onde eu fui o único carpinteiro que apresentei o método construtivo. Ai, que legal! Então eu comecei a evoluir através desse momento, né? Que a gente decidiu fazer as coisas darem certo. Que a gente falou, vamos pra cima, vamos pra cima. Foi onde a gente pegou firme, assim, né? E aí, já são quantos anos desde aí? Vai pra 3 anos. Nossa, só isso? Nossa, já tava achando aqui que fazia uns 10 anos. De carpintaria total fazem 5 anos. Essa nova forma da Newform... Fazem uns 3 anos. E eu falo isso porque eu acompanho o teu trabalho, vejo o teu trabalho, a qualidade. E é de quem tem experiência mesmo, né? Sabe que a gente gravou um podcast falando muito sobre o que tu falou agora. Que a gente tem a nossa profissão e a gente não entende que a gente tem que vender a nossa profissão. A gente acha que é só executar o trabalho, né? Que é só executar o trabalho. Eu sou arquiteta e aí todo mundo falava assim pra mim, não, mas tu tem que ser vendedora. Eu falava, não sou vendedora, eu sou arquiteta. Quem é que vai vender o nosso peixe, senão nós mesmos, né? E aí, eu tenho vendedora no meu escritório? Não tem a vendedora, sou eu. Então, realmente, eu acho que todo mundo passa por esse processo de, poxa, eu tenho que parar e me preocupar com a venda. É isso aí. A gente tem que se posicionar para vender, né? Isso. Ou a gente vai ficar naquele empate, né? Trocando figurinha toda a vida. Que é esperando por uma indicação, esperando por um cliente que tá para te retornar de um orçamento. A partir do momento que tu começa a se posicionar, tu tem que começar a fazer uma agenda anual quase, sabe? Você tem que se programar. Olha, eu consigo te atender daqui 3 meses, daqui 4 meses a gente consegue executar essa obra. Porque o posicionamento faz acontecer, tá? Antes do posicionamento isso não acontecia. A gente ficava ali batalhando pelo cliente. Hoje a gente batalha pelo tempo, né? Pelo tempo. Então, é o que é bem importante se posicionar. E isso traz a credibilidade na tua profissão, porque são poucos... Eu, como arquiteta, posso dizer, são poucos os carpinteiros que tu sabe que tem no mercado, que se divulgam, que tem ali rede social, até pra gente poder fazer uma indicação mais assertiva. Sim, vocês têm que ter referências, né? Tem que ter referência. Então, isso é muito importante. E até mesmo para quebrar esses tabus que a gente tem, né? Que carpintaria só faz deck, que carpintaria é algo antigo. Ou que, não, se eu fizer com tua emprego pedreiro, vai ficar bem feito. Mas a gente vai lá, mostra o teu trabalho. Fala, não, mas olha o acabamento, olha a diferença dos detalhes, né? Do encaixe. Sim. O material não é só das cortar ferramentas. A madeira e soltar, né? Tem que ter o cuidado da madeira. Tem que ter. E a madeira, ela tem que ter um tratamento adequado desde o princípio, né? Desde quando sai da madeireira. Tem que ser uma madeira bem planada. Tem que ser uma madeira escolhida, selecionada, que não vai chegar na obra, tem bicho, vai ter buraco na madeira. Porque isso acontece, um material natural. Então, ele sofre com o tempo, sofre com bichos, né? Com brocas, enfim, que são os bichos da madeira em si, né? O cupim. Então, a madeira ela precisa de um tratamento bem feito desde o início. Né? Ela vai sair da floresta, normalmente uma floresta manejada, vai chegar na serraria, vai ser cortada, separada, vai para a madeireira, depois a madeireira chega para a gente. Quando a madeira chega no nosso galpão lá, a gente faz todo o tratamento dela. A gente corta, esquadreja, seleciona a madeira, porque às vezes acontece de passar 1 ou 2 peças com um buraquinho, com uma falha de plana, algo que acontece. A gente está falando de um produto natural, né? Exato, né? Então, mas antes de chegar no cliente, a gente já faz essa última seleção dentro do nosso galpão.
Então, saiu da madeireira, chegou no nosso galpão, a gente vai selecionar, vai esquadrejar as peças. Normalmente, a gente já passa um fundo preparador para chegar na obra, como vai pegar tempo. Às vezes, a gente começou num dia o trabalho. Iniciamos um deck, vamos dar exemplo, né? Fizemos 50% do deck e choveu. A gente parou. Se essa madeira não tem o tratamento adequado, ela vai absorver a água. Se ela não tem o tratamento adequado e a gente está numa construtora igual essa ali na Praia Brava agora, que eles estão fazendo uma parede de pedra. Então, o pedreiro ele passa por ali com cimento, com sapato sujo. E se ele pisa no deck sem essa proteção, a madeira vai absorver aquele cimento do carrinho, da bota dele, e vai manchar a madeira. Então, esse é um cuidado que a gente tem com os nossos projetos, que antes de ir para a obra, a gente já dá uma mão de fundo preparador, que é o Isolare, né? Ele isola a madeira, para não ter o risco de chegar na obra e acontecer esse tipo de coisa. Depois de um tempo ter que trocar peça porque manchou, ou porque fez uma semana seguida de chuva, daí a madeira inchou, entende? Então, a gente já prepara ela para não ter esse tipo de problema. E a questão de manutenção pós-entrega, né? Muitos clientes acabam... não quero madeira porque é muita manutenção. Mas vamos lá. Manutenção. O que é a manutenção de um deck? Um deck bem feito, né? Vamos falar de um deck bem feito. Que é um deck com cola, que é a cola pura, mas uma cola expansiva. O pino, que é um pino galvanizado, que ele vai além da cola que dá o travamento. Tem o pino, que é um prego, é uma cartela de prego, né? Essa pneumática. E depois, ela já vem com Isolare, que é um fundo preparador. E depois, 2 mãos de tinta. Vamos lá. Se é feito esse processo, é recomendado a cada 1 ano, 1 ano e meio, dar 1 mão de verniz. O que é o verniz? É passar uma lixinha só para quebrar as pontas, que ela dá uma arrepiada com o tempo. E passar 1 mão de verniz. Esse é o tratamento. Agora, vamos lá. Uma manutenção de um piso, por exemplo. Um piso de porcelanato, né? De cerâmica. É refazer os rejuntes. Entendeu? Resseca, trinca, né? No tempo, né? A gente tá falando de um material no tempo. Isso. Tem. 1 ano depois eu tenho que refazer os rejuntes. O rejunte começa a secar, por mais que é para área externa. Resseca, sai. E essa manutenção do deck não precisa ser exatamente um carpinteiro em si. Pode ser um pintor, pode ser até o cliente, às vezes, que tem gente... Eu tenho clientes que gostam de fazer. Sim. Que fala pra mim, tu pinta, daí a gente costuma fechar o contrato falando de uma primeira manutenção que a gente dá, né? Mas o cliente fala, não precisa, eu gosto de fazer isso. É um hobby pra mim. Então, ele mesmo vai lá, ele vai passar uma lixinha e vai pintar. Então, o custo pra manutenção é mais baixa. A procura de mão de obra para fazer isso, caso o cliente não faça, é mais fácil, porque hoje em dia... Passar uma lixa e pintar é muito fácil, né? Então, eu acredito que essa é a manutenção mais fácil dentro da construção, sabe? Então, claro, tem que ter uma manutenção para manter ele ali, né? Bonitinho. Mas eu acho que justamente esse preconceito, essa ideia que as pessoas têm da manutenção difícil da madeira é justamente porque não tem todo esse preparo antes. Sim, exatamente. Era só colocado ali, né? Tem muita gente que ainda faz deck com prego, né? Com prego. Martelo e prego. Então, é assustador ver que em 2025 tem gente que ainda usa serrote, martelo e prego para fazer um deck. Mas existe. O que acontece? A madeira, principalmente se usarem a madeira de densidade baixa numa área externa, quando pegar água, ela incha. Quando ela pega muito sol, ela seca. E o prego, ele é rígido. Ele é rígido. Então, se a madeira inchar um pouquinho e abrir, ele vai soltar. Por isso que, normalmente, quando tu vai em um deck, tu vê que levantou uma pontinha ou outra, é justamente por isso. Porque não foi usado cola, não foi usado pino, não foi feito da maneira correta. Então, esse é o problema como é que eu posso dizer? Do preconceito, né? Das pessoas terem essa ideia errada do uso da madeira. E para te ver, como é importante, a gente até tá aqui falando sobre isso, que às vezes muitos profissionais não sabem disso. Eu mesma, essa questão da cola, de tudo. Então, para nós profissionais, são até argumentos para a gente justificar a madeira ali no projeto, né? Eu coloquei, e isso foi 2018. Eu fiz uma cozinha e coloquei a bancada de madeira. Mas não a bancada molhada, né? Era bancada seca de madeira. E a ideia era ser madeira, né? E quem disse que achava? Alguém para fazer. Aí o marceneiro falou, não, eu faço.
Ai, mas ele foi lá e vernizou com aquele verniz brilhante. Todo mundo tem pânico desse verniz, né? Ele risca amarelo, ninguém gosta. Não, e não é ideia. Quando tu coloca madeira, poxa, você já quer um estado mais natural. Sim, né? Né? É o que ela transmite, né? É o que... Tirar Exatamente. isso dela é a mesma coisa que colocar um porcelanato líquido, né? Exatamente. É a mesma coisa de botar um porcelanato líquido. Enfim, até uns 2 anos depois, a cliente me chamou, a gente lixou tudo, tiramos um verniz e fizemos todo um trabalho lá na madeira. Mas, porque é importante a gente estar falando sobre isso, orientar e usar o profissional adequado. Exatamente. E hoje até essa questão de cobertura, de acabamento de madeira, existe inúmeras tintas, né? Existe a acetinada, existe a fosca, existe apenas o Isolare, que também é usado para isso, que ele não muda a tonalidade nenhuma da madeira, ela fica bem natural mesmo. Então é a escolha do material correto e um profissional correto, né? Eu falei de bancada, eu lembrei que é muito difícil a gente rebater o questionamento do cliente quando a gente quer botar a madeira na cozinha na área molhada, né? Coloca a cuba lá de cerâmica e o resto de madeira. É possível? Tu já fez? Eu não fiz, mas assim, é possível. Porque, vamos lá, os trapiches de madeira, eles ficam com a madeira submersa durante anos e anos. Essa madeira não apodrece, é feita uma troca com o tempo para aumentar, ou às vezes ela cede um pouquinho pro lado, mas de apodrecer, não. O que pode acontecer é ser feita a escolha de uma madeira errada para colocar numa bancada. Que nem a gente tá falando das densidades da madeira, né? O que é a densidade? Se a gente pegar uma madeira de densidade alta, a gente não vai ver poros nela. A gente vai ver uma madeira com corte lisa. Vamos falar de uma Itaúba. A gente vai cortar ela, a gente vai ver a superfície dela lisa. Se a gente pegar um pinus, ou um cambará, ou algo do tipo, que tem densidade mais baixa, a gente cortar, a gente vai enxergar como se fosse... Sabe aquele chocolate da... Bubble? Isso, soufflé. Soufflé, isso. Isso. É a mesma coisa que tu vê. Ou seja, aqueles poros vai absorver a água, com o tempo vai apodrecer, porque vai ficar ali dentro. E aí que tá a escolha do material. A escolha do material. Escolhendo o material correto, pode sim fazer bancada, pode fazer piso de banheiro para chuveiro, pode fazer o que quiser que não tem problema. Então, é só escolher o material certo e fazer o acabamento correto, né? Com a tinta correta, o preparador correto. Então, mas não tem contraindicação, não. O teu forte é mais estrutural, assim. Estrutural. Interiores. Peças de decoração. A gente tá algo com um projeto. personalizado. Esse ano vai sair do papel. A gente tá com o galpão lá, a gente vai colocar pessoas lá dentro para fazer isso. Tem uns projetos aí para sair da cartola, né? Que a gente já tá definindo. Não sei se é o momento de falar, né? Mas... Não, mas deixa o suspense no ar. Mas vai aparecer logo uns produtos da Newform e da Madelier, que eu tenho certeza que vai ser estouro, porque são coisas que são lindas. E... em breve, novibares, né? Que nem... Eu já te pergunto, justamente porque... eu gosto, são coisas lindas. E tu sabe que eu tenho alguns objetos desenhados, sabe? Que alguns a gente desenha para o cliente. Faz aquela peça especialmente para o cliente. Mas que seria facilmente comercializada. Sim. Né? Então, eu gosto, assim, de saber, poxa, é possível? Um arquiteto, né? Que quer fazer algo, um objeto, ou até lembrança. Tipo escultura, algo do tipo, assim? Não, tipo luminária, tipo... dá. A gente já fez, inclusive. A gente fez um sítio lá em Camboriú, que o cliente, ele queria uma garagem pro motorhome dele, na frente do rio. Daí a gente fez a garagem pra ele toda e sobrou uns pedaços de madeira, né? E ele falou, cara, será que não dá pra gente fazer um lustre? Daí a gente falou, vamos fazer. Daí a gente comprou as cordas de sisal, né? A gente enrolou um fio nela, ela fica... é um pendente. E a parte de baixo, onde vai a lâmpada, é um quadrado que vai a lâmpada dentro, né? Ficou bem bonito, é um objeto de decoração. Reaproveitou a madeira, não teve desperdício. Então... é algo bem... Até inclusive, tu tem que ver minha mesa de jantar, eu que fiz. Sobrou a madeira de demolição de uma casa bem antiga que foi demolida. E, enfim, eu só peguei, planei e preguei elas juntas. E as pontas eu dei uma arredondada. É um bom princípio. Bom princípio. Na minha cabeça era isso.
Eu fui numa loja de matéria de construção, levei as madeiras, falei, olha, dá uma planada aqui. E assim ficou ali a mesa. No começo, assim, era para ser uma mesa, porque é provisória. Tinha acabado de me mudar, tinha aquela madeira, claro, como a arquiteta gosta, era para ser provisória. Depois eu pensei, não, depois eu vou comprar uma mesa de pedra, uma mesa de MDF. Eu não quero trocar porque todo mundo entra lá e fala, meu Deus, que mesa bonita, que mesa legal. Normalmente quem tem um móvel de demolição em casa, todo mundo elogia, porque realmente é muito bonito aquele resto de tinta, aquela ação do tempo. Os furos. Ação do tempo, tudo isso, então é bonito. Tem os furos ali e tem até alguns furos que, por ser madeira de demolição, que já foram fechados. E tem a massinha lá, sabe? Dá pra ver que ali tem um furinho, né? Dá pra ver que ali tem um furo e tal, então... o que pra mim, assim, parecia... Bom, é bonita, mas vai ser provisório. É o charme. Todo mundo gosta, eu já não penso em desfazer, não. A gente fez o Brava Sushi recentemente, né? Lá da Barra Sul. O Brava Sushi, como é na frente do rio, é um local bem voltado pro peixe e tal, né? E o que aconteceu? A gente fez uma estrutura de teto que ela é redonda, é uma entrada redonda, e o chão, eles fizeram um corte no concreto arredondando, acompanhando essa cobertura de vidro, né? E qual foi a ideia dos arquitetos? Eu amo meus arquitetos, né? Eles trazem uns desafios que a gente ama, é difícil, dá trabalho, mas o fica resultado lindo, né? A gente usou peças de barco de demolição para representar a história do Brava Sushi. Então, a gente tem peça amarela, tem peça vermelha, peça azul, redonda, quadrada, de tudo que é jeito. A gente fez uma passarela de entrada debaixo a cobertura de vidro redondo. Então, ficou lindo. Todo mundo que entra, a primeira coisa que fala do lugar... é aquele chão, aquela entrada, sabe? Que ficou realmente diferente, assim. Eu nunca tinha feito. Foi um desafio pra nós, porque... Imagina, ela veio do estaleiro, a madeira, né? Não veio de uma madeireira. Então, ela veio com prego enferrujado, veio com pedaço de ferro. A gente teve que tratar aquilo tudo na motosserra, porque não tem serra que corte aquilo, né? Então, mas nem assim, tem mais madeira desse tipo? Ou encontra ainda? Acha sim. Acha? Acha sim. Tem que ir no lugar certo. Vai num estaleiro, assim, que eles trabalham com reforma de barcos... ou até mesmo... Tem gente hoje que vende casa pronta para desmanchar, né? Eu tenho uma casa aqui de madeira, tem 100 anos já. E realmente, tem casa que... Eu já desmontei uma, inclusive. E... Assim, tu pega madeira que tu nem conhece. Que tu olha assim, que madeira linda. Mas que madeira que é essa? Tu leva pra madeireira ninguém conhece, pra um carpinteiro antigo não conhece. Claro, tem várias especulações sobre que madeira é aquela, né? Mas ninguém sabe realmente. Ninguém sabe. Mas pra achar essas madeiras assim, é só... de barco, né? Em estaleiro, que trabalha com reforma, ou acompanhando, né? Ver se acha alguém querendo desmanchar uma casa, ou vendendo madeira de demolição. Mas vai pegar ela bem crua, assim, né? E imagino quantos desses desafios... Desculpa. O quanto desses desafios tu deve encontrar no meio do caminho, porque justamente é um trabalho bem manual, único, né? Que os clientes ou os arquitetos colocam ali para ti. Mas eu costumo falar uma coisa. Se não fosse os desafios, eu não estaria aqui hoje. A gente já pegou projetos assim que a gente olhava e chamava o arquiteto de doido. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E eu falo assim, eu acredito em você, vai dar certo. Eu vou citar um projeto que é da Demarco. Foi um projeto que a gente fez em parceria com a Prime Carpintaria e Marcenaria lá de Itapema, de uma escada caracol. Eu acho que tu já viu aquela escada do meu Instagram, que ela é um caracol, né? Foi um desafio, foi um jogo de erro e acerto, que a gente colocava um pedaço da peça, não batia, porque, imagina, era uma escada caracol de concreto armado, que era só a estrutura dela. A gente fez toda a parte de guarda-corpo, revestimento de degrau, revestimento da parte de baixo dela. E fazer a madeira fazer curva é com cortes. Então, assim, a gente pegava a peça que tinha que dar 8, 10 cortes numa peça de madeira para conseguir fazer aquela curva. Então, foi um projeto bem desafiador, mas que aquele desafio, depois de pronto, a gente olhou e falou, caramba, valeu a pena. A gente ficou, acho que 1 mês e meio, 2 meses em volta daquela escada ali se batendo, assim, então até conseguir, achar, não, é assim. Quando a gente achou o formato correto de trabalhar, desenvolveu, né? Mas os primeiros momentos foi bem complicado, assim, porque, imagina, ninguém tinha nunca feito aquilo. A gente tinha um projeto que era apenas o desenho dela, não tinha nada detalhado de medida, então a gente teve que... medir em loco ali.
a gente teve que se virar. Essa foi a realidade, né? Um projeto muito difícil até hoje. Eu ando procurando, de vez em quando eu pesquiso, não achei nada parecido com aquela escada. É claro que o Pereira também, ele é um cara, tem muitos anos de experiência, ele trabalhou na França durante muito tempo. Então, eu aprendi muito com ele também, ele foi um grande mestre para mim. Mas aquele projeto foi um dos mais desafiadores, assim. E pergunta que não quer calar. Tu já comprou todas as tuas ferramentas de novo? Já. Hoje a gente se obrigou, assim, a pegar o galpão, né? Por conta disso também, né? Porque é muita ferramenta, é muito dinheiro envolvido também, né? Então, pra gente deixar em casa, já não dava mais. Então, hoje as nossas ferramentas são as melhores do mercado, né? Que a gente trabalha só com a DeWalt. Opa, falei... Não era pra falar, né? Não, pode falar. Mas, assim, a gente costuma trabalhar... É a marca mais cara de ferramenta. A gente trabalha com ferramentas... Acho que hoje... Quase todas são a bateria. Não tem mais aquele tanto de fio dentro da obra que tanto atrapalha, sabe? Então, as nossas ferramentas são todas a bateria. É isso. A gente... Ferramenta... Claro que a gente tá sempre comprando, né? A gente tá sempre aumentando o estoque. Até porque sempre tem duas, coisa nova. compra 3. Se tem 3, compra 4. A gente tem que ter em mais quantidade justamente para atender demanda. Às vezes eu vou usar um tanto de ferramenta numa obra e preciso deslocar a ferramenta para outra obra. Então, tem que ter isso, né? Mas, sim, a gente tem bastante coisa. Que bom, mas que bom que tu, mesmo depois de vender, pensar em desistir, voltou. Dá pra ver que é o teu propósito. É isso aí. É o que tu queres. As redes sociais do Thiago vão estar na descrição do vídeo. Vocês podem entrar em contato com ele, saber mais sobre a profissão, né? Que, mesmo sendo uma profissão antiga, é uma profissão que anda junto com a tecnologia. Sim, inovação sempre, né? Inovação sempre, até para atender os projetos atuais, né? Isso. Até bom que tu falou disso, que eu posso trazer um pouquinho da madeira engenheirada, né? Eu acho que eu tinha comentado contigo já. E quando a gente fala isso, tem muita gente que não entende ainda o que é, né? A madeira engenheirada hoje ela veio para atender a liberdade arquitetônica, que hoje a gente é muito limitado com a madeira nativa, né? A gente tem vigas de 7 metros, de 10 por 40, ou algo do tipo assim. Se for mais que isso, as máquinas não pegam para fazer acabamento, então é difícil ter essas peças. Com a madeira engenheirada, a gente consegue peças de 30, 40, 50 metros de vão, biapoiadas. Então, é um material revolucionário, é um material sustentável, porque vem de florestas manejadas. Então, assim, ó, em vez daquela construção convencional, que está gerando carbono, jogando para a atmosfera o tempo todo, com 1 metro cúbico de madeira engenheirada, a gente recolhe cerca de 1 tonelada de carbono do ar. Então, é uma construção sustentável também. A agilidade construtiva dela é muito ágil. A gente está com um projeto, esse de Florianópolis, a gente está esperando, né, voltar a nossa etapa, porque agora tem outras etapas acontecendo, lá a gente tem que aguardar. Mas toda a estrutura deu quase 300 metros quadrados de estrutura, foram em 8 dias. Então, é algo que é muito ágil. O payback do cliente final é muito mais rápido, porque ele não precisa ficar aguardando a obra. Uma obra convencional, digamos, daquele porte, demoraria 1 ano e meio, 2 anos para ficar pronta, né? A gente hoje com um sistema de madeira engenheirada junto com o de frame, que são os fechamentos, né? O mesmo sistema de steel frame, mas é em madeira, né? A gente consegue reduzir isso para 6 meses, 7 meses no máximo, com todos os acabamentos, sabe? Então, é um material incrível que está ganhando espaço no mercado agora, né? Não dá pra gente falar que é a construção do futuro, porque já tá acontecendo, né? Já é. A gente já tá fazendo aqui no Sul, a gente é o único que trabalha com isso, né? Então, a gente tem esse projeto lá do Campeche, que é um clube de tênis, que a gente tá executando. Já tem outros projetos entrando pra pauta, que a gente já tá orçando, a gente já tá em negociação com o cliente. Então, é uma construção diferente, uma construção ágil, algo que vai diminuir aquele tempo e a incomodação que a obra causa pro cliente final, né? Então, é algo bem interessante mesmo. Thiago, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Fala para o pessoal de casa, manda um recado para eles o porquê, a importância de, né, procurar um carpinteiro profissional ou usar a carpintaria no local adequado. Vamos lá. Você que precisa de um ambiente, né, com madeira, que traga um conforto, um termoacústico para sua casa, que você ama aquela madeira, mas às vezes não quer colocar porque já ouviu falar que madeira dá muito trabalho, muita manutenção, isso já ficou para trás, né?
Então, se vocês têm vontade, estaremos à disposição. Vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vai dar o melhor atendimento e eu tenho certeza que o seu sonho vai ser realizado. É isso aí. Obrigada, Thiago. Eu que agradeço. Carpintaria, de uma profissão antiga, para um futuro tecnológico, mas ao mesmo tempo único e especial para cada cliente, né? É isso aí. Espaço Aberto, seu podcast. Ficamos por aqui, aguardamos você sexta-feira que vem. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e entrar nas nossas redes sociais. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto, lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro